O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até aos discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de suas vestes. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. O evangelho que nós proclamamos em cada celebração, quando é uma sequência, então dá a entender o evangelho do dia anterior, quando é domingo, do domingo anterior. Então, ontem nós tivemos, narrado por Mateus, aquele evangelho da multiplicação dos pães. E aí o evangelho de hoje, como que ele começa? Ele fala, depois que a multidão comer até saciar-se, Jesus então mandou os discípulos para o outro lado do mar. Isso era uma constante porque Jesus se preocupava com o bem-estar físico, mental, espiritual, porque às vezes nós achamos que a nossa vida é só atividade, é trabalho, 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 apesar que uns pensam que é só rezar, rezar, rezar e não tem atividade. Nós precisamos unir um ao outro. Jesus tinha as atividades, incentivava os discípulos, tanto que depois ele os manda pregar o Evangelho, mas sempre recomenda o descanso, sempre recomenda a oração. Até a máquina precisa do descanso, precisa esfriar quando esquenta, precisa de uma lubrificação, uma peça que vai desgastando precisa ser trocada. E nós precisamos também desse tempo. Claro que muitas vezes, quando a gente está numa atividade que a gente para a oração, isso também nos faz relaxar no descanso. E precisamos
nos sentir sempre na presença de Deus. E é claro que estando perto de Jesus não precisava mais nada, porque não precisavam pedir, que Jesus já sabia muito bem das necessidades deles, mas mesmo assim, Jesus os incentiva à oração, como Ele próprio tirava tempo para a oração. E olha que é tempo longo. Quando Ele manda os discípulos ir para o outro lado, Ele vai para o monte para a sua oração e fala o Evangelho que ficou até às 3 horas da madrugada. Claro que o Evangelho, o texto pode até nem ser tão preciso em termos de tempo, de local, porque tanto que cada evangelista escreve a seu modo. Já disse aqui uma vez, isso tudo foi escrito muito tempo depois. E nem tudo fica gravado na mente das pessoas, tal qual aconteceu. Mas o importante é a mensagem que a palavra de Deus nos transmite. E quando Jesus desce e vai ao encontro deles, vai caminhando sobre as águas, eles ficaram assustados, pensando que é um fantasma. Sente medo de fantasma quem talvez não tem nenhuma formação ou não tem coragem. Mas aquela palavra de Jesus, coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa palavra, não tenhais medo, ela aparece várias vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Mas o não tenhais medo vem acompanhando aquilo que vem primeiro, coragem. Porque às vezes nós dizemos que cremos em Deus, mas na hora do aperto a gente sente todos os tremores, os desmaios. É claro que nós somos humanos, mas precisamos ter força, porque sabemos que Deus é a nossa força, Ele que nos acompanha. Precisamos fazer a nossa parte, sim, mas essa coragem e o não ter medo nos impulsiona a ponto de Pedro até querer caminhar sobre as águas e conseguir. Aí veio o medo. Veio o medo. Primeiro o medo do fantasma. Depois o medo de se afundar por causa do vento. E quantas vezes a gente vê que eles tiveram medo? Certa vez, quando Jesus teve que acalmar a tempestade, e agora, nesse sentido de poder caminhar tranquilamente, nós não vamos nos arriscar caminhar sobre as águas, porque a gente sabe que não vai caminhar. Mas a coragem de seguir a palavra de Jesus, podemos superar muitos limites que nós achamos que temos. Mas às vezes a gente não se atira ao novo, não se atira àquilo que pode nos realizar. A gente fica naquele, como diz, na mesmice, sempre a mesma coisa. E acha que aquilo está bom, e se eu tenho aquele costume que muitas vezes vira vício, quando a gente não faz mal, de ir sempre no mesmo lugar, fazer sempre a mesma coisa, e aí vem a saudade de uma coisa que a gente nem sempre faz por amor, mas faz pelo vício. E assim, quando nós fazemos algo novo, no sentido de poder crescer, de poder melhorar, isso é um progresso interiormente, pelo esforço que a gente faz, como também pelo resultado que nós conseguimos. Porque quando nós não tentamos fazer alguma coisa, aquela coisa não se faz sozinha, não. Quando nós tentamos, ainda que errando, pelo menos a gente tentou. A gente não pode reclamar e quando a coisa não dá certo. Devemos reclamar quando nós nem tentamos, porque tentar pode dar errado, mas pode dar certo também. Claro, repito, não vamos nos atirar dentro daquilo que a gente sabe que vai ser um fracasso, ele não dá conta. Eu sei que eu não posso tirar de um prédio de 10 andares e chegar aqui embaixo vivo, porque eu sei que isso não está no meu alcance. Mas fazer algo para a gente se realizar, aí sim.
E nós vemos que depois Jesus se encontra com aquele povo que vai ao seu encontro e pede que ele tocasse os doentes para que eles ficassem curados. Tanto que eles falavam, eles se prostraram e diziam: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. É uma frase que vem repetida quando? Depois que Jesus morre, quando estava pregado na cruz, quando aquele soldado diz: verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Em termos, depois que morreu, já não teria mais sentido. Já matou, colaborou para a morte dele, agora fala. Mas, é claro, sabemos da ressurreição de Jesus. Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus. E assim nós devemos professar, crer e mostrar para os outros que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Mas é um como nós também, que está ao nosso lado a nos amparar. Claro, quando veio como homem, agora está em nós, conosco e perto de nós, como Filho de Deus, para nos ajudar em nossa caminhada. Vamos agora fazer a nossa prece.